Se sua rig de mineração pegar fogo, o que que a gente faz? Qual extintor nós iremos utilizar? É sobre isso que iremos falar hoje, pessoal, tá? Primeiramente, para vocês entenderem, o extintor ele é utilizado para combater um princípio de incêndio, tá? Então eu não posso utilizar ele para combater um incêndio completo. Então é quando o fogo ele está recém no início ali e a recém acabou de perder o controle. Para quem gosta de fazer aquelas leves gambiarras, né, que nunca vai dar nada, se deu certo, deixa lá em suas rigs de mineração, tomem bastante cuidado, porque um simples curto-circuito ou até um superaquecimento pode levar a um incêndio e tu acabar perdendo não só a rig, mas como tudo que tiver na sala ou até a sua casa, né? Dependendo das dimensões e das proporções que ele tomar. Então, por isso que o tema de hoje é muito importante, pessoal. Inclusive, eu vou mostrar o uso de um extintor indicado para o combate a um princípio de incêndio numa rig de mineração, tá bom? Então, primeiramente, eu vou falar para vocês quais são as classes de incêndio que nós conseguimos aí categorizar. Então, a primeira classe que eu irei apresentar a vocês é a classe A. Então, a classe A, pessoal, nada mais é que equipamentos como papel, papelão, tecido, né, almofadas, madeira, são esses tipos de materiais aí que caracterizam a classe A no incêndio, tá? Nós temos também a classe B. A classe B são combustíveis líquidos inflamáveis. Então, nós temos lá, por exemplo, diesel, gasolina, querosene, gasolina de aviação, gás liquefeito de petróleo, que é nosso famoso aí botijão de gás, né, que nós temos em nossas cozinhas. Esse tipo de material é classificado como classe B. Temos também aqui, ó, o material classe C, que são equipamentos elétricos energizados, né? Então, equipamento que está na tomada, que está ligado, por exemplo, na luz elétrica, é caracterizado com equipamento elétrico energizado. E nós classificamos ele como classe C, que é o caso da nossa rig de mineração. E um outro que nós podemos identificar é a classe D. Classe D são metais pirofóricos, ou seja, são aqueles metais que reagem com água. Então nós temos lá bateria de lítio, chumbo e diversos outros metais. Por exemplo, o trem de pouso de uma aeronave, que tem magnésio, tá? Conhecendo as classes de incêndio, agora vamos falar um pouquinho dos extintores. Então, galera, a primeira coisa que eu vou falar é que o extintor ele é utilizado para combater princípios de incêndio. Então, caso fuja do controle aquele fogo de forma que tu não consiga mais conter com o extintor, tome bastante cuidado, né? Chame ali o bombeiro, corte a energia elétrica caso for necessário, né? E peça auxílio. Então, só use os extintores quando ele for compatível com a capacidade de extinção. E mais uma situação, falando em capacidade de extinção, cada extintor ele consegue combater uma quantidade X de material em fogo, tá? Então, não adianta eu ter um extintor lá para uma ferme, por exemplo, uma rig, uma ferme de mineração, né? Mais de 10, 20 rigs de mineração e, por exemplo, um único extintor. Ele não vai dar conta. Para isso, daí tu vai precisar talvez um sistema fixo de extinção, né? Ou uma bateria de extintores, que é utilizar vários extintores ao mesmo tempo. Então, eu separei aqui vários extintores e eu vou falar um pouquinho de cada um para sabermos aí qual utilizar na nossa rig de mineração. Então aqui eu tenho o extintor de água, tá? Extintor de água, o ideal é ser utilizado na classe A. Nós temos lá madeira, tecido, isopor, papel, né? Pode ver que esse extintor ele tem um manômetro, que é indicador de pressão, e ele tem que estar no verde aqui, ó, para estar operacional. Nesse caso aqui, esse aqui está descarregado, né? Eu só trouxe ele para mostrar mesmo. Essa ponteira aqui é chamada de esguicho, tá? É onde vai sair a água, e essa aqui é a válvula que vocês vão apertar para estar utilizando o extintor. Lembrando que ele vem com um pino e um lacre que vocês têm que romper antes de utilizar. Eu tenho aqui também, ó, um extintor de espuma, tá? Pode ver que o extintor de espuma, ele tem um esguicho um pouquinho diferente, ó, que ele tem como se fossem uns orifícios para a entrada de ar, né? Basicamente ele tem um líquido aqui dentro que mistura com a água e lá na frente faz uma espuma, tá bom? O extintor de espuma, ele é utilizado preferencialmente para a classe B, que seriam combustíveis líquidos inflamáveis. Então a gente tem diesel, gasolina, querosene, GAV, né? Então são vários combustíveis líquidos inflamáveis. E ele também tem um manômetro indicando a pressão. O verdinho é que ele tá bom, tá? Esse aqui também não, ambos, né, não são tão ideais aí, tão indicados para utilizar numa rig de mineração. Aqui nós temos, por exemplo, extintores de pó químico seco. Aqui eu tenho extintor de bicarbonato de sódio, que é para a classe BC, né? Que seria o C, equipamentos elétricos energizados, e o B seriam os combustíveis líquidos inflamáveis, tá?
E aqui eu tenho o extintor da classe ABC, né, que seria monofosfato de amônia. Então ele inclui também aqui os combustíveis sólidos, madeira, papel, tecido e afins. Qual é o problema, né, principal de nós utilizarmos um extintor de pó numa rig de mineração? Se você utilizar, ele basicamente vai condenar a tua rig, tá? Porque ele é altamente corrosivo, então pode acabar prejudicando a tua rig de mineração. Tu vai conter o princípio de incêndio, né, devido ao uso do extintor. Porém, além de conter, tu pode acabar danificando e muito o teu equipamento, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Considerações aqui do uso da água. A água, quando você for utilizar ela, tu mira na base do fogo, tá? Que a ideia dele é atingir superfície e profundidade, ou seja, impregnar basicamente o material. A espuma, tu utiliza ela de forma a formar uma película, né? Ela forma uma película em cima do combustível líquido inflamável, evitando, né, prevenindo o contato com o oxigênio. Dessa forma vai abafar, né, o incêndio, o princípio do incêndio. O pó, vocês fazem como se fosse uma nuvem, então vocês vão jogando ele por tudo de forma também a abafar aquele princípio de incêndio, né? Aquele fogo. Aqui eu tenho o extintor de CO2. O extintor de CO2 é um extintor de alta pressão. Vocês podem ver que ele não tem aqui, né, o indicador de pressão. Normalmente vocês verificam se tem gás ou não pelo peso dele, tá? Consideração: é um gás que em grande quantidade ele pode diminuir o nível de oxigênio do ambiente e causar, né, a asfixia. Por isso que o pessoal diz que tem que tomar bastante cuidado ao utilizar o CO2, tá? O CO2, ele é indicado para equipamentos elétricos energizados, tá? Então esse aqui seria um extintor bom aí para nós utilizarmos numa rig de mineração. Tu também pode utilizar ele aqui na classe B, né? Mas o principal meio de combate aqui para a classe C, equipamentos elétricos energizados, seria aqui o nosso CO2, beleza? Depois eu vou fazer algumas considerações quanto ao uso dele. E eu tenho um extintor aqui que muita gente talvez nem conheça, né? Que é o extintor da classe D, para metais pirofóricos. Então tem lá bateria de lítio, bateria lá de chumbo, né? Então esse extintor, ele é um pó. O que tem dentro é pó de cobre, tá? E é um extintor caríssimo. Esse aqui, inclusive, tá operacional, né? Tem que tomar bastante cuidado lá, senão meu colega vai acabar me matando por usar esse extintor, tá? Porque ele é bem caro mesmo. Então esse aqui seria o extintor ideal para metais pirofóricos. São aqueles equipamentos, né? Aqueles metais que acabam reagindo ao contato da água. Desses extintores, o ideal, então, para o uso, né, na nossa rig de mineração seria o nosso extintor de CO2. Eu tenho equipamento elétrico energizado. Se eu cortei ele da energia, por si só ele já vira um equipamento, né, da classe A. Então, por exemplo, a nossa rig de mineração, no momento que a gente tirar ela da tomada, ela vira, né, um material combustível sólido, né, classe A. Porém, tem que tomar bastante cuidado, que temos placas que têm capacitores e que o capacitor ele também armazena carga, né? Então, o ideal mesmo seria nós utilizar aqui o extintor de CO2. Fora o CO2, tem algum outro extintor que a gente pode utilizar? Tem. Nós poderíamos utilizar, por exemplo, o Halon. O Halon também é um extintor do tipo gasoso, tá? Porém, ele também causa asfixia em grande quantidade em um ambiente fechado e pequeno. Esse extintor aqui é suficiente para reduzir o nível de oxigênio do ambiente somente se ele for muito pequeno mesmo, tá? Senão teria que ter uma bateria desses extintores para utilizar, como se fosse, por exemplo, um sistema fixo. Sistema fixo de CO2 existe, tá? Mas normalmente em lugares que não há pessoas trabalhando, né? Então são aqueles galpões lá, data centers e equipamentos aí que não há pessoas trabalhando. Que nós poderíamos utilizar também é o FM200. O FM200 também é um agente gasoso, tá? Porém, diferente do CO2, ele não diminui, né, a concentração de oxigênio do ambiente. Então, esse extintor seria o ideal aí para estarmos utilizando na nossa rig de mineração. Porém, vai ser muito difícil vocês comprarem um FM200 em qualquer lugar, tá? Para quem tem uma rigzinha pequena, que nem eu, uma ou duas rigs ou três, né? O ideal seria utilizar o CO2, até pela questão do custo e da facilidade de encontrar. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui desse extintor de CO2. Então, aqui nós temos a carcaça, né, o corpo do extintor. Aqui nós temos a alça de transporte. Aqui é a válvula de descarga ou gatilho, que é onde tu vai apertar para poder utilizar o extintor, né? Lembrando que quando for utilizar, tu tem que tirar essa chaveta de segurança aqui, ou pino, porque senão ele vai ficar travado. Aqui nós temos a mangueira, tá? Na mangueira nós temos um punho, que é onde nós iremos segurar para operar
o extintor. Aqui seria um difusor, né, que vai direcionar esse agente gasoso. Tomar bastante cuidado que isso aqui funciona que nem um desodorante, tá? Então, pelo gás estar aqui dentro do extintor sobre alta pressão, quando ele sair aqui fora, ele vai sair extremamente gelado, aproximadamente a menos 79 graus Celsius. E essa região aqui ela vai congelar. Então, se eu tiver com a mão aqui, eu posso sofrer queimaduras aqui na região da palma da mão. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de manipular o extintor de CO2. Então, eu vou segurar aqui no punho. Para mim utilizar ele, primeira coisa, verifiquei que eu tô com problema ali na minha rig de mineração e ela tá pegando fogo, tá? Então eu vou pegar meu extintor, eu vou romper aquele lacre ali que eu falei, né? Tirei o lacre e rompi. Eu vou testar ele, então eu vou simular aqui, ó. Eu vou testar ele, tá? Vou pegar meu extintor, vou me aproximar a uma distância segura lá, né, do nosso princípio de incêndio e vou utilizar ele, tá? Vou utilizar ele em forma de nuvem, tá? Então eu vou fazer este movimento aqui com o nosso extintor de forma a fazer uma nuvem na nossa rig de mineração. Olha aí. Eu estou utilizando aqui num ambiente aberto, então estou totalmente seguro, tá? Então não precisem se preocupar. Quanto ao uso desse extintor em ambiente fechado, em grandes quantidades, que nem eu falei, ele diminui o nível de oxigênio do lugar. Então pode acabar causando asfixia. Então tomem bastante cuidado quanto à sua utilização, beleza? Considerações finais, pessoal. O extintor, ele é extremamente importante, mas a prevenção, ela é mais importante ainda. Nós temos que prevenir gambiarras, situações que podem levar riscos à nossa rig. Eu, por exemplo, vejo muita gente utilizando às vezes ventiladores em rigs de mineração para ajudar ali, né, na exaustão do calor ou até na ventilação da rig de mineração. Eu já presenciei um ventilador travando sua hélice e se incendiando, né, e eu tendo que utilizar um extintor para conter a situação. Então, tomem bastante cuidado. O ventilador não é que nem uma fonte que quando ela tem uma sobrecarga ou está em uma alta temperatura, né, ela se corta ali para prevenir qualquer tipo de incêndio. Para concluir, no rótulo do extintor tem informações como seu uso, classe indicada, validade, etc. E o extintor deve passar por algumas inspeções para verificar a sua eficiência. E a ideia do vídeo é que vocês saiam sabendo que o CO2 é o extintor indicado aí para utilizar em princípios de incêndios com equipamento elétrico energizado, que é o caso da nossa rig de mineração. E para grandes farms, né, devido àquela situação do CO2 em grandes quantidades poder ser asfixiante, temos o FM200. Então é isso, sucesso a todos vocês e tamo junto.